Você já sentiu que está do lado de fora como se não pertencesse? Como se houvesse um segredo, uma verdade, que todo mundo parece entender, menos você? Eu vivi assim por muito tempo. Cresci numa casa cristã, ia à igreja todo domingo, cantava os louvores, ouvia os sermões, mas no fundo eu me sentia desconectado. Eu lia a Bíblia, tentava orar, mas parecia que havia algo mais, algo que eu não estava entendendo. Era como se Deus tivesse um plano, mas eu não fazia parte dele. Eu me perguntava, será que eu sou realmente bem-vindo na história de Deus? Eu me lembro de uma fase especialmente difícil. Eu estava lutando com minha autoestima, sentindo que não era bom o suficiente para ser usado por Deus. Eu olhava para os líderes da igreja, para as pessoas que pareciam tão seguras de sua fé, e pensava, eles devem saber algo que eu não sei. Eu tentava me encaixar, ser o cristão perfeito, mas quanto mais eu tentava, mais eu me sentia um impostor. Um dia, folheando a Bíblia, parei em Efésios 3:6, onde Paulo fala sobre um mistério que foi revelado, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo. Eu li, mas não entendi. Um mistério? Para os iniciados? O que isso significava? Naquela noite, sentado no meu quarto com a Bíblia aberta e o coração pesado, eu senti um vazio. Eu queria pertencer, queria sentir que Deus me via, que eu fazia parte do seu plano. Mas tudo o que eu sentia era exclusão, como se houvesse um clube secreto da fé, e eu não tinha o convite. Eu orava, pedia a Deus para me mostrar meu lugar, mas parecia que ele não respondia. Eu comecei a me perguntar, e se eu nunca entender? E se eu nunca for digno o suficiente para fazer parte do que Deus está fazendo? Mas no meio daquele desespero, uma pergunta ficou na minha cabeça. E se houvesse uma mensagem escondida, algo que Deus queria me mostrar, mas que eu ainda não via? E se, como Paulo disse, houvesse um mistério que pudesse mudar tudo? Eu não tinha respostas, mas aquela faísca de curiosidade me manteve segurando a Bíblia, esperando que Deus falasse comigo. Eu não queria ficar preso naquele sentimento de exclusão. Então decidi correr atrás de respostas. Eu pensei que se eu estudasse mais, orasse mais, fizesse mais, talvez eu descobrisse o que estava faltando. Comecei a devorar livros teológicos, assistir a pregações no YouTube, participar de todos os grupos de estudo bíblico que podia. Eu queria entender esse mistério que Paulo falava em Efésios. Eu lia e relia Efésios 3:6, tentando decifrar o que significava ser co-herdeiro e participante da promessa. Mas quanto mais eu estudava, mais confuso eu ficava. Era como tentar montar um quebra-cabeça sem saber como era a imagem final. Eu também tentei ser o cristão ideal. Eu me voluntariava para tudo na igreja, desde limpar o salão até liderar louvor. Eu achava que, se eu provasse meu valor, Deus me mostraria meu lugar. Mas no fundo, eu ainda me sentia um estranho. Eu via as pessoas ao meu redor falando sobre sua conexão com Deus, sobre sentir o Espírito, e eu sentia que estava fingindo. Eu orava pedindo a Deus para me incluir, para me dar uma revelação. Mas parecia que eu estava falando com o vazio. Teve um culto em que o pastor pregou sobre o mistério de Efésios, dizendo que era a inclusão de todos no plano de Deus. Eu queria acreditar, mas parecia tão distante. Eu pensava, se Deus inclui todo mundo, por que eu me sinto tão de fora? Eu tentava me forçar a sentir algo, a ter uma experiência espiritual, mas cada tentativa me deixava mais cansado. Era como se eu estivesse vagando num deserto, buscando um oásis que não encontrava. Chegou um ponto em que eu não aguentava mais. Eu estava exausto de tentar provar que merecia um lugar na história de Deus. Uma noite, depois de mais um estudo bíblico onde me senti deslocado, eu desabei. Sentei na minha cama, com a Bíblia fechada, e disse: Deus, eu não sei o que estou fazendo de errado. Se você tem uma mensagem para mim, por favor, me mostra. Eu não tinha mais forças para buscar. Tudo o que eu podia fazer era esperar, com um fio de esperança de que Deus tinha algo para me dizer. Naquela noite, quando eu disse,
Deus me mostra, algo mudou. Eu não sei explicar exatamente como, mas peguei minha Bíblia, quase sem pensar, e abri em Efésios 3:6. Li de novo. O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. E pela primeira vez, aquelas palavras não foram só letras numa página. Era como se Deus estivesse falando diretamente comigo, como se Ele estivesse sussurrando: você pertence, você sempre pertenceu. Eu comecei a chorar, mas não era de tristeza. Era alívio. Eu percebi que o mistério que Paulo falava não era um código secreto para poucos. Era uma verdade para todos, inclusive para mim. Deus não estava me excluindo por causa das minhas dúvidas, da minha insegurança, da minha sensação de não ser suficiente. Pelo contrário, Ele me incluiu desde o começo. Eu era coerdeiro, parte do mesmo corpo, participante da promessa. Não porque eu merecia, mas porque Cristo fez isso por mim. Eu pensei em como Paulo escreveu aquelas palavras para gentios que, como eu, se sentiam de fora. Eles eram pessoas que não faziam parte do povo escolhido, mas Deus revelou que seu plano sempre foi incluí-los. E de repente, eu vi que minha luta para pertencer era exatamente o que Deus queria usar. Minhas inseguranças não me desqualificavam, elas eram o lugar onde Deus queria me encontrar. Naquele momento, senti uma paz que não explicava. Eu não precisava ser perfeito para fazer parte do plano de Deus. Eu já fazia parte. Eu orei com o coração aberto. Deus, obrigado por me incluir. Eu confio que o Senhor me vê. E pela primeira vez, eu senti que pertencia. Não porque eu tinha todas as respostas, mas porque Deus me escolheu, mesmo com minhas falhas. Era como se um peso tivesse sido tirado de mim, e eu soubesse no fundo da alma que meu lugar na história de Deus estava garantido. Depois daquele momento, comecei a viver de um jeito diferente. Eu ainda tinha dúvidas e inseguranças, mas não me sentia mais um estranho. Efésios 3:6 se tornou minha âncora. Eu era coerdeiro, parte do corpo de Cristo, incluído na promessa. Isso mudou como eu via a mim mesmo e meu lugar na igreja. Eu não precisava provar nada para Deus. Ele já me tinha escolhido, e isso era suficiente. Eu comecei a mudar minhas atitudes. Antes eu me escondia nos cultos com medo de não ser espiritual o suficiente. Agora, comecei a participar de verdade. Eu me voluntariei para um grupo pequeno, não para provar meu valor, mas para compartilhar o que Deus estava fazendo em mim. Contei minha história, como eu me sentia excluído, como Deus me mostrou que eu pertencia. Para minha surpresa, outras pessoas se identificaram. Um amigo disse que ele também se sentia deslocado, achando que não era bom o suficiente para Deus. Minha vulnerabilidade abriu portas para conexões reais. Na prática, comecei a buscar a Deus de um jeito novo. Em vez de estudar a Bíblia para entender tudo, eu lia para conhecer Deus. Cada vez que lia Efésios, sentia Ele me lembrando: você é meu. Eu também comecei a orar com mais honestidade, compartilhando minhas dúvidas e medos. E aos poucos minha autoestima começou a melhorar. Não porque eu me tornei perfeito, mas porque eu sabia que Deus me aceitava como eu era. Eu também vi Deus usar minha história para tocar outros. No grupo pequeno, começamos a falar sobre como todos nós, de alguma forma, nos sentimos de fora às vezes. Essas conversas nos uniram, e vi pessoas se abrirem, compartilhando suas próprias lutas. Minha insegurança, que eu achava que me desqualificava, estava sendo usada por Deus para criar comunidade. Eu percebi que o mistério de Paulo não era só sobre teologia, era sobre vidas transformadas, sobre pessoas como eu descobrindo que pertencem. Olhando para trás, vejo como Deus fechou os loops da minha solidão. Aquele cara que se sentia excluído agora era parte de uma família, não por mérito, mas pela graça. Minha vida ainda tinha desafios, mas eu sabia que meu lugar estava seguro. Deus estava usando até minhas inseguranças para mostrar sua graça, e isso era mais poderoso do que qualquer código secreto.
Se você já se sentiu como se não pertencesse, como se Deus tivesse um plano, mas não para você, quero te dizer, você está incluído. Minha jornada me ensinou que o mistério que Paulo revelou em Efésios 3:6 é para todos nós. Deus te escolheu para ser coerdeiro, parte do seu corpo, participante da sua promessa. Não importa suas dúvidas, suas falhas, ou o quanto você se sente de fora, Deus te vê e Ele te quer. Quero te dar alguns conselhos práticos. Primeiro, seja honesto com Deus. Diga a Ele como você se sente, excluído, inseguro, perdido. Ele não precisa de orações perfeitas, só de um coração aberto. Segundo, encontre uma comunidade. Compartilhar minha história num grupo pequeno me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Terceiro, mergulhe na palavra. Leia Efésios 3:6 e deixe Deus te lembrar que você pertence. Cada vez que você lê, Ele vai falar com você. Acima de tudo, confie na graça de Deus. O código oculto de Paulo não é um segredo para poucos, é uma mensagem para todos. Você faz parte do plano de Deus. Então, hoje, eu te desafio a dar um passo de fé. Abra sua Bíblia, leia Efésios 3:6 e peça a Deus para te mostrar seu lugar. Talvez seja compartilhar sua história com alguém ou participar de um grupo na igreja. Talvez seja simplesmente orar. Deus, me ajuda a acreditar que eu pertenço. Quero te convidar a fazer isso agora. Feche os olhos e ore. Deus, obrigado por me incluir. Mostra-me meu lugar na sua história. Depois dê um passo. Pode ser pequeno, pode ser vulnerável, mas é o começo. Você é parte do corpo de Cristo, e sua história é uma mensagem que outros precisam ouvir. Vamos caminhar juntos como iniciados na graça de Deus.